Quero que você abra a palavra de Deus, nós vamos ler Hebreus no capítulo 10. O verso de número 36. Somente o verso 36. Diz assim: porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa. Na versão NVI está assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa versão também é interessante, não? Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, carecemos de Ti como filhos, nós precisamos, ó Pai. Os louvores entoados são para Ti. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor venha contemplar cada vida aqui. O meu coração usa, meu Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Interessante deste verso fala de: havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui o povo, o escritor aos Hebreus estava trazendo uma palavra, e estava ali perseguições naquele tempo, e ele fala de uma promessa. Mas antes da promessa tem algo aqui no texto. Primeiro eu preciso fazer a vontade de Deus. Assim como está no versículo, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma sequência aí: fazer a vontade do Senhor para alcançar a promessa. E o texto, a reflexão, é um título para essa reflexão, é: a vontade de Deus Pai, ela é sempre a melhor. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A vontade de Deus Pai é sempre a melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa, ela vem depois da obediência. O filho, muitas coisas eu aprendi depois dos nossos filhos. Nasci no lar cristão, aceitei a Cristo como Salvador, batizei. Mas depois de ter nascido Emanuel e a Lili, eu fui entender muita coisa da relação, fui entender melhor, né? Essa relação pai e filho. Essa relação Deus Pai para conosco, para com o povo de Deus. E o filho ele sempre acha que sabe tudo. O filho sempre acha que ele sabe o que é melhor para ele. Quando éramos crianças, nós queríamos o quê? Brincar o dia todo, ficar na rua. Os pais falando o quê? Vem para casa, vem estudar. O filho sempre acha que vai saber tudo. Queríamos sair para fazer alguma coisa, o pai dizendo: não, não pode sair agora. Parecia que queria tirar a nossa felicidade. Mas o pai, ele conhece tudo. O pai, ele consegue enxergar e ver lá na frente. E o pai, ele nos ama. Assim é com Deus Pai. Assim é com o nosso Pai Celestial. O Pai que nos ama, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou. Ele nos amou porque Ele enviou o seu Filho Jesus para se entregar por nós.
Aí Emanuel foi crescendo, a Lili crescendo, e até hoje a gente tem muitas situações onde eles querem algo, e a gente por dentro, a gente às vezes fica querendo realizar aquilo, mas a gente precisa falar um não. Eles pedem algo à vontade, pelo menos, assim, eu tenho essa vontade, né? A Sabrina também tem a vontade, mas a gente precisa dizer o não. E a gente precisa entender essa vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor, que nós já sabemos que é boa e perfeita, e é agradável, mas ouvir do Senhor, espera, ouvir do Senhor, agora não. E isso nos deixa assim, será que o Senhor me ama mesmo? Será que Ele nos ama? Mas o Senhor nos ama. Nós temos um Pai de amor, amém? Você crê nisso? Nós temos um Pai de amor. Ele amou o mundo de tal maneira. Você veio aqui nesta noite porque você crê neste Pai de amor. Neste Pai que é poderoso, neste Pai que responde, que tem amor pelo Filho, que tem amor pela tua igreja. Em 1 João 3:1 diz assim: vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, amém? Quantos filhos nós temos nessa noite aqui? Você tem um Pai todo-poderoso, que te vê, que contempla, é sabedor de todas as coisas, que conhece quando você ali levanta pela noite, quando você perde aquele sono, e aquele sono que a gente perde, que nós sabemos que é para nós fazermos o quê? Orar. Quando perde o sono ali, fala, Senhor, então é para eu orar, né? Então vamos orar. Aquele momento que acabou ali, você está ali, o coração, a mente ainda não desligou, mas o Senhor ali te chama para orar. Ter um tempo com o Senhor, você vai estabelecendo aquela intimidade com Deus Pai. E quanto mais eu me aproximo deste Pai, vamos sendo ali íntimos um do outro. Eu vou conhecendo a vontade dEle para comigo. Deus me ama e Deus me corrige. O Senhor nos corrige também. Quando chega o momento de nós corrigir os nossos filhos, né? Há um momento e precisamos fazer isso. Corrigir, porque nós amamos, Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Uma vez conversando com um rapaz, e não lembro se da outra vez eu contei aqui, e ele falando comigo, olha, quando eu era pequeno, eu brincava na rua, eu estava ali, tinha os meus colegas, e os pais dele chamavam todos os meus colegas para entrar. Quando fala assim, entra, vão para dentro de casa. E chamava, mesmo quando o filho não quer, né? Mas o pai de um chamava, entra, vão para dentro de casa. O pai do outro, entra, vão para dentro de casa. E ele contando que o pai dele não chamava ele. O pai dele não importava com ele. Ele sentia falta de ser corrigido pelo pai. Porque aquele que ama, ele vai corrigir, ele vai estabelecer limites, porque ele ama. E quantas pessoas que não tiveram limites e hoje estão sem direção nenhuma. Não há direção nenhuma. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o nosso Senhor, sim, Ele corrige, porque Ele nos ama. É a didática do Senhor, é a forma dEle falar conosco, é a escola do deserto. Hernandes Dias Lopes vai falar, né, que o deserto é a escola superior de Deus para com nós. É o deserto, é as provações, são as lutas, o Senhor está falando conosco. Deus corrige porque nos ama, não é castigo, é porque Ele nos ama, Ele está corrigindo.
E muitas das vezes nós não entendemos o momento. Senhor, por que agora? Por que não? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Fazemos perguntas para Deus. Não é castigo, é amor, é cuidado, é porque você é filho de Deus, amém? Porque você é amado, porque você é amada do Senhor. O Pai nos ama, o Pai, Ele nos ensina. Salmos 32, o verso de número 8, vai dizer assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Olha o Senhor ensinando o caminho. Olha o Senhor nos mostrando o caminho. O filho, ele não sabe do caminho, né? O pai, ele vai lá e ensina o caminho. O Senhor nos ensina. O Senhor nos guia. O Senhor, ele vê o futuro. Nós vemos o quê? O agora. Nós vemos o quê? O presente. Quando o pai fala com o filho, com a filha, né? A Lili falou assim, eu quero comer um doce. Era a hora do almoço. Antes do almoço eu falo, não, o doce é depois do almoço. Você precisa comer, primeiro alimentar aquilo que é saudável. Depois é o doce. O filho, ele só pensa no momento, ele só pensa no agora. Mas Deus, o nosso Pai, Ele está vendo lá na frente. Ele está enxergando, Ele está vendo aquilo que nós não estamos vendo. Porque Ele sabe o que é melhor. Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não são os vossos pensamentos. Olha essa palavra do Senhor. Nós somos tão pequenos, irmãos, tão pequenos diante do Senhor. A nossa mente ela não é formatada para entender a grandeza do Senhor. O Deus que nós temos, o Deus que faz o impossível, o Deus que vê onde nós não vemos. E ainda fazemos perguntas para Deus, por Deus, ó Pai, ó Deus, por que o Senhor não respondeu ainda? Por que o Senhor não falou ainda? O que o Pai, Ele espera? Que nós façamos a vontade dEle. Façamos a vontade do Pai. O que o Pai Celestial, Ele quer de nós? Obediência. Assim como o Pai corrige o Filho, nosso Pai Celestial, Ele quer a obediência dos filhos dEle. Obediência à palavra, que observa a palavra do Senhor, que anda conforme a palavra do Senhor. Lucas 22, 42. E Jesus nos mostra. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja feita a minha. Jesus estava num momento difícil. Era propósito, a cruz estava chegando, o momento ali, o tempo estava consumando ali, era a cruz, era a crucificação, era aquele momento. Mas Senhor, Pai, né, vamos dizer Pai, não seja a minha, seja a tua, seja a vontade. Se Jesus Cristo, se o Filho de Deus, Ele se expressa assim, se o Filho de Deus, Ele escolheu obedecer o Pai. Imagina nós, irmãos. Se o Filho de Deus fez assim, quanto mais nós. Senhor, possamos fazer essa oração. Senhor, que seja feita a Tua vontade. E eu tinha uma dificuldade, irmãos, de fazer essa oração. Pai, faça a Tua vontade na minha vida. Um medo de fazer essa oração. Até me entregar totalmente ao Senhor, a vontade dEle, o propósito dEle para a minha vida. Porque se eu não estou abrindo o meu coração, eu não estou confiando nele totalmente. E filho precisa confiar no pai. Aquelas ilustrações que nós vemos, né? Imagina o pai aqui, o pai lá embaixo, o filho pula, o pai vai, corre e abraça e pega. É confiar no Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo nos lembra, o Espírito Santo nos faz lembrar da vontade do Pai. Nós, como filho de Deus, precisamos buscar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que guia, que dirige, que nos faz lembrar. A correria é tanta, irmãos. Não é assim? A gente fala, tem uma mania de falar que a correria é tanto. O trabalho, é família, os afazeres, é estudo.
E muitas das vezes esquecemos de algo. Mas aquele que busca, aquele que tem o Espírito Santo faz lembrar. O Espírito Santo faz lembrar, olha, você é marido. Talvez você esqueceu que você é marido. Olha, você é esposa. O Espírito Santo está lembrando você que você é uma esposa. Olha, você é pai. Olha, você é filho, obedeça o seu pai ou a sua mãe também. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que está aqui na palavra do Senhor. Por isso que o crente ele precisa se encher mais, buscar mais pelo Espírito Santo de Deus. João 14, 26, o Consolador vos fará lembrar. Quem quer conhecer a vontade do Pai, vai buscar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fará lembrar tudo quanto vos tenho dito, tudo quanto está aqui, tudo quanto foi ensinado, seja dos mandamentos ou toda a palavra do Senhor, tudo quanto foi dito, o Espírito Santo vai lembrar quem somos. Quem somos? Ele lembra que nós fomos chamados por Deus, amém? O Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque sozinho nós esquecemos. Sem o Espírito nós não lembramos. E o Espírito, Ele nos faz lembrar. O Espírito nos faz lembrar. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Espírito te faz lembrar. Busque pelo Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo de Deus. O filho, muitas das vezes, ele vai reclamar com o pai. E quantas das vezes nós murmuramos? O exemplo, o povo de Israel, mau exemplo, né? Não é exemplo, é o mau exemplo. E murmurar é questionar o pai. Filipenses 2,14 diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração. Eu digo que quando nós murmuramos, nós estamos cantando um louvor para Satanás. Quando você murmura, você está louvando a Satanás, você não está louvando a Deus. Quando você murmura, você está falando assim, Deus, eu faria melhor. O crente não deve murmurar, é confiar no Senhor. Poderíamos dizer, Senhor, eu faria melhor. Senhor, eu construiria um mundo do nada, do zero melhor. Senhor, eu faria do pó da terra um homem melhor. Faria isso? Não, eu não faria. O filho maduro, ele aprende. O filho maduro, ele quer confiar no Senhor. Ele entrega o seu coração ao Pai. Ele ouve as palavras do Pai, ele guarda a lei, ele tem prazer na lei. E quantos versículos nós temos aqui na palavra do Senhor, do prazer na palavra do Senhor? E quando eu tenho prazer na palavra do Senhor, eu tenho saúde, eu tenho bênçãos também, eu tenho respostas do Senhor. Quando eu tenho prazer e obediência na palavra do Senhor. Porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos que Ele nos ama, porque nós confiamos nele. Provérbios, capítulo 3, 5, 6, confia no Senhor. Olha o que diz, de todo o teu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. Sabe, não confia 50% não. Não confia 99% não. Confie 100% no Senhor. A palavra do Senhor diz, confie de todo o teu coração. A palavra do Senhor diz, olha, não duvide, mas creia no Senhor. Quantos querem resposta desse Pai aqui hoje à noite? Eu também quero resposta, eu quero ouvir do Senhor. Eu tenho as minhas súplicas também ao Senhor, eu tenho as minhas orações também ao Senhor, e cada um dos irmãos vão vir, vai receber a oração, vai ser ungido, porque você veio na casa do Senhor, buscar o Pai que responde, o Pai que ama, o Pai que é o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Deus não está procurando um filho perfeito.
E quando nós vimos a relação de pai e filho, nós olhamos ali para quem? Filho pródigo. O filho pródigo que ele pede ali ao pai a herança, e ele vai e gasta tudo. O pai concede a parte que era ali dele, e ele vai gastar. Chega no momento ali que se humilhou. O pai deixou esse filho fazer a vontade dele. O pai deixou ele fazer a vontade. O texto não vai citar outras questões ali, mas o pai concedeu ali a herança e ele foi fazer a vontade dele. Gastar com os prazeres. Irmãos, esses prazeres muito rápido nos distanciam da palavra do Senhor, nos desfocam da palavra do Senhor. São as distrações que nos tiram da verdade. Vamos olhar para o Senhor. Mas esse filho retorna. Esse filho lembra que tinha uma casa, que tinha um pai que ama, e aquele pai recebe de novo. Por isso que o pai, a vontade dele é a melhor para nós. A vontade do Senhor. Guarde isto nesta noite. É a melhor. Mesmo que você está orando há 5, a 10, a 30 anos por uma resposta. Senhor, salva o marido, salva a minha esposa, salva o meu filho. Salva o familiar. Traz a cura. Continue confiando no Senhor. Hebreus 10, 36, né? Porque necessitais de quê? Perseverança. Continue perseverando. Está difícil, continue, dá mais um passo. Siga um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Venha aos cultos. Venha às orações. Faça o seu jejum. Faça a sua consagração. Caminhe um pouco mais. Está difícil, peça ajuda a alguém, peça conselho a alguém. Busque a liderança, busque o pastor, mas caminhe um pouco mais. Ah, mas você não conhece a minha história. Mas o Senhor, o Pai Todo-Poderoso que está aqui nesta noite, conhece a sua história, amém? Conhece a sua vida. E sabe por que você entrou aqui nesta noite e te conduziu aqui para esta noite. Você crê nisso? Foi o Senhor que te trouxe. Tenha o Espírito Santo de Deus. Busque pelo Espírito para ter esse contato com o Pai. Para ter a resposta com o Pai. E talvez você não crê no Senhor. Talvez um ateu. Talvez alguém nos vendo agora pelo YouTube é um ateu. Não crê. Talvez a sua relação com o seu pai foi a pior possível. Por isso que você não consegue enxergar Deus como pai. Talvez o seu pai bebia tanto, chegava ali e agredia sua mãe na sua frente. Talvez seu pai chegava dando mau exemplo, sua mãe vendo ele traindo uma mulher atrás da outra. Aí você fala, pai? Existe pai? Existe o Todo-Poderoso. O nosso Deus de amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Não olhe para o Pai olhando para o seu, porque as nossas experiências é assim, a nossa vida é baseada nas nossas experiências, mas nós confiamos nesta palavra. Você crê nessa palavra? Amém? Você confia nesta palavra? Esta é a palavra, é o nosso norte. Mesmo que a sua experiência foi a pior possível, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que nos responde, e Ele está aqui nesta noite. Amém? Você crê? Ele está aqui nesta noite. Não olhe para quem foi seu pai ou sua mãe, eles erraram, mas o Pai perfeito, Ele está aqui. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, te louvo. Eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui. Te louvo, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor nos conhece. O Senhor é Pai, ó Deus, e tu sabes, e a vontade do Senhor é a melhor para nós. Por isso nós entregamos tudo a Ti. Ó Pai, confiamos em Ti, Senhor, abrimos o nosso coração. Se há vidas aqui, ó Pai, nesta noite,
que não teve, ó Pai, um exemplo de pai paterno, mas que possa lembrar que há o Pai lá no céu, o Pai eterno, o Pai todo-poderoso, que muda a história, que traz a paz, que traz a alegria, que traz a bonança, que acalma a tempestade. Ó Pai, alcança essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.